E aí eu fui vendo ao longo da minha jornada os meus colegas, seja depois na faculdade, seja depois no trabalho, sempre tomando decisões binárias. Então, o primeiro ponto para mim eu nunca tomei uma decisão binária na minha vida. Então, sempre eu procurei ir adicionando processos dentro da minha rotina daqueles que eu gosto de fazer. E foi mais ou menos parecido quando eu comecei o mundo corporativo. Eu falei, poxa, o mundo corporativo também me puxava a escolher, ou é o esporte ou o mundo corporativo. Ninguém precisa chegar e dizer isso para você. A rotina te traz essa necessidade, a necessidade da família traz isso. E eu tive uma segunda decisão, que foi a decisão de trazer essa rotina, de continuar nesse equilíbrio que eu chamo, nesse balanceamento e me manter também num ambiente de trabalho e de performance executiva e como consultor, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente sempre tem um racional do tipo assim, lá na frente, quando eu tiver tempo e dinheiro, eu vou fazer tal coisa. E eu estava falando hoje à tarde com uma pessoa que justamente eu escolhi um estilo de vida que eu acabei vivendo a vida que eu sempre planejei. Então eu não acabo não vivendo o futuro porque eu escolhi duas grandes rotinas das quais fazem parte da minha vida. Então hoje eu não abandonei o esporte, hoje eu tenho 18 mais 31, né? Então eu não abandonei o esporte, então eu continuo nele. Continuo no esporte competitivo. Claro, não tenho mais 3, 4, 5, 12, 15 anos, mas me adaptei ao longo do tempo. Na vida executiva também consegui ir além dos meus objetivos e viver ali de fato aquilo que as pessoas, de uma maneira geral, que eu vejo que tomam decisões ou uma coisa ou outra para o futuro. E o futuro, na verdade, não existe. O único tempo que existe de fato é o tempo presente. O passado e o futuro são meras... isso na minha interpretação, né? São meros artefatos aí, ou pegadinhas do mundo em relação a gente, né? Então, em relação a nós. Só que o que eu vejo muito claramente em você, exatamente por essas décadas em que, de certa forma, a gente teve condição de conviver, de certa forma, mais próximo. A resiliência que você tem é muito incrível. Então, para algumas pessoas de fora, inclusive eu, em alguns momentos a impressão que a gente tinha é que realmente você precisava abrir mão. A magnitude disso é que você que teve o controle absoluto sobre essas coisas, de abrir mão de, em alguns momentos, até mesmo dessas questões dos seus hábitos, da sua saúde, da sua disciplina com relação a esporte, essas coisas, eu percebi, eu acompanhava isso. Às vezes não entendendo mesmo até que ponto isso chegaria, eu pude ver você se dedicando muito, acordando muito cedo em final de semana, inclusive para estudar, para fazer cursos extras e tudo mais, e dando até a impressão para quem está de fora de que você tinha que, de certa forma, abandonar um pouco esse lado disciplinar que você tem da questão do esporte e tudo para conseguir se dedicar a essas coisas. E viu o quanto você cresceu e o quanto melhorou. A gente que está de fora percebe o quanto isso exige uma disciplina em dobro. Como você falou, você nunca teve uma decisão não binária. E isso é muito legal, porque você conseguiu ter esse acompanhamento e não perder de vista essas duas coisas tão importantes na vida e que realmente algumas pessoas optam por uma coisa ou outra. Então, eu queria deixar uma pergunta aqui para você agora. Em que momento você achou, de alguma forma, que você pudesse perder uma coisa ou outra, se é que houve? E se você já teve o acompanhamento de algum colega de profissão, alguma coisa, em que alcança o sucesso nos negócios, mas que ele acaba cedendo, né? Abrindo mão da questão do esporte, da questão desses hábitos na vida, no dia a dia, porque realmente não conseguiu acompanhar. Você consegue falar sobre isso? Com certeza. Comentando um pouco mais de mim, assim, até para dar um pouco de cor, né? Nessa minha decisão do esporte, né? Então, na minha interpretação, tenho ainda e tive um certo sucesso dentro do esporte, né? Então, eu digo isso porque isso é muito relativo também, né? É aquela fotinho que você olha a pessoa com medalha de bronze e a pessoa tá mais feliz do que quem conquistou o ouro, né? Então, o sucesso é relativo, né? Então, por isso que eu comento para mim é o suprassumo, mas para o outro, de repente, é uma outra visão. Dentro do meu universo, então, nas escolhas que eu fiz do esporte, eu vi que eu fui além do que eu gostaria, né? Então,
Eu vou comentar um pouco disso e depois eu entro no que você comentou da rotina. Eu gostaria, porque até agora você não falou dos seus títulos, das do suas hábito. competições mais Exato, importantes. exato. Se você não falar, terei que falar. Exato. Se eu olhar tanto na parte de lutas, né? E na parte também agora de ciclismo, se eu puder juntar as duas modalidades, eu acabei em todas as minhas categorias de idade e em todos os níveis de competição, amador, não profissional, atingindo e conquistando algum título. Então, seja em competições regionais, interregionais, estaduais, nacional, internacional. No âmbito internacional, ganhei mais já de 20 medalhas. Sou campeão pan-americano de ciclismo, já com mais de 40 anos também fui vice-campeão aqui no Brasil na elite, no ciclismo de pista, porque minha modalidade ela se assemelha aos 100 metros rasos do atletismo, só que com bicicleta. Então é dentro do velódromo, onde você cumpre ali uma prova de 200 metros. Então o meu é mais sprint, né? Mais provas de velocidade. Então essas são as medalhas principais que eu ganhei no ciclismo. Eu também tive a oportunidade na Itália em 2013 de participar da Olimpíada Master, né? Então existe a Olimpíada regular para os profissionais, né? E existe a Olimpíada Master, que são atletas acima de 35, 40 anos. E ali eu estava na categoria na época de 40, 44 e tive a possibilidade de me lograr ali, tipo, vice-campeão olímpico ali, mundial, né? E dos dois esportes, somando todas as medalhas que eu já tive a oportunidade de ganhar, que eu disse, importa para mim, né? Na verdade, né? Eu tenho uma só que eu ainda não conquistei. E isso me mobiliza ainda, que é no Campeonato Mundial de Ciclismo. Já tive 2 momentos que bateu na trave, fiquei em 5º lugar, 6º lugar, entre os 10, mas não acabei ganhando, né? E é interessante, porque nos últimos anos a minha performance no ciclismo caiu um pouco, pode ser a próxima pergunta, e eu estou resgatando, nesse momento eu estou resgatando a minha performance, os meus medos, os meus receios, etc., e recomeçando. E do lado do esporte, e do lado do profissional também. Então eu desenhei uma carreira, como eu comentei no começo, de ser consultor, primariamente. Tive o privilégio de trabalhar nas maiores empresas de consultoria, então pedindo licença aqui, na verdade, mas para dar um pouco de cor, na Deloitte, KPMG e na McKinsey. Nas 3 são entre as principais empresas multinacionais de consultoria. Tive a oportunidade de ser sócio nas 3, o que é um feito assim, bem único. Assim, as pessoas quando conversam comigo, né? E para mim, na verdade, eu mantenho e faço as mesmas coisas, assim, não vejo nada, foi o que eu falei, o sucesso é relativo, é individual, cada um pensa a sua maneira. E do lado executivo também, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar, me especializar um pouco com ajudar a empresa a crescer, né, fazer estratégia das empresas, ajudar as empresas a vender uma, comprar outra, etc. Então, até recentemente um cliente que eu contribuí saiu na mídia agora, até... passei para a Kátia, inclusive, hoje isso, né? Então, acabei tendo também um sucesso relativo, dentro do que eu julgo sucesso, do mercado de trabalho profissional, né? Atuo como investidor, então hoje tem empresas que eu atuo como investidor, tem uma iniciativa também social, que é a SNA Brasil, eu faço parte, que é uma escola de futebol, voltada para pessoas, para dar acesso, etc. Tivemos o primeiro jogo recentemente e é um pouco dessa agenda que eu trabalho no meu dia a dia. E o porquê eu contei dessa história, né? Só vale a pena a gente falar da gente próprio, né? Se tem alguma experiência, né? O pano de fundo disso, de fato, é o que eu comentei e agora eu entro um pouco mais no detalhe. Para mim é o hábito. Principal questão para mim que eu vejo nas pessoas é que as pessoas, de uma maneira geral, atribuem um resultado a uma ferramenta. Então... ou seja, na verdade, assim, as pessoas atribuem nomes que vêm, assim, só para dar um pouco de cor, que veio na minha cabeça. Agora eu vou fazer uma dieta porque tem um Ozempic, porque tem um Monjaro, há 15 anos atrás tinha, não lembro mais qual... E assim, esse é o ponto? Qual que é o pecado disso? Nenhum, mas eu atribuo o sucesso a uma ferramenta. A pessoa que está no mercado do trabalho, né? Está no profissional. Mas se eu tivesse um computador melhor, uma cadeira melhor, se eu tivesse a oportunidade que o meu vizinho teve, eu também chegaria longe. No esporte, mas se a minha bicicleta fosse melhor, igual a daquele cara, eu ganharia. Então as pessoas, de uma maneira geral...
elas acabam atribuindo, ou talvez seja esse o gatilho que leva a pessoa a buscar uma suplementação ou até algo adicional para melhorar a performance, vamos dizer assim, né?